Endometriose, adenomiose, etc. O que que acontece? Você tem as células endometriais, tá? Que elas funcionam normalmente. Isso não é um, um problema, né? O que que é o problema da endometriose? É que as células do endométrio, elas vão para outro lugar, elas não ficam no endométrio, elas não ficam no útero. Deixa eu botar o desenho aqui. Elas não ficam aqui, ó. Porque o que que acontece? Você tem aqui as camadas endometriais, né? Que vão ficando ao longo do mês. Quando não acontece, quando não há fecundação, vem a menstruação, que escorre pelo colo do útero, passa por aqui, canal vaginal e sai, tá? O que que acontece na endometriose? Estas células, ao invés de descerem, elas vão para trás. Vão para trompas, vão para os ovários, vão para o útero. O que que isso significa? Presta atenção. Qual é o movimento da vida? Isso aqui é uma coisa extremamente sutil e profunda e vocês têm que estar bem concentradas aqui, prestando atenção no que eu tô falando. Qual é o movimento da vida? É para cá, é para que as coisas sejam paridas, para que as coisas vão para a vida, ou empurrar para a vida. Quando a contração do parto, existe todo esse movimento do útero se contrair, de empurrar para a vida, empurrar em direção à vida. Vocês lembram do bonequinho da vida? Deixa eu pegar aqui. Eu esqueço os bonequinhos, daí eu tenho que ficar pegando aqui. Aqui é a vida. Esse aqui é em direção à vida. O bonequinho da vida. Só que existem coisas, existem situações, existem posturas minhas, como essa, por exemplo, de ser excessivamente maternal, que me tiram do fluxo da vida. Me tiram da conexão com a vida. Porque eu paro, por exemplo, de acreditar que eu posso colocar coisas no mundo, que eu posso colocar projetos, que eu posso colocar filhos simbólicos, que eu posso fazer coisas grandes e colocar no mundo, filhos no mundo. E aí eu me afasto da vida, porque essas feridas, essas dores vão fazendo com que eu deixe de acreditar que isso é possível, eu sacrifico o meu poder de criação, a minha pulsão de vida para todo mundo, para os outros, para o trabalho, para a família. Quantas mulheres abrem mão dos seus sonhos, das suas vontades? Olha essa aluna que eu falei para vocês. Ela teve miomas, teve hemorragia, teve que retirar, chegou na iniciação já sem o útero e disse: Eu nunca me permiti nem pensar sobre esse sonho que eu tinha de morar fora, porque eu achava que eu estava abandonando todo mundo e que todo mundo precisava de mim e que a minha vida era essa, de ser de me sacrificar pelos outros. E quando eu deixo de ficar no fluxo da vida, eu me direciono em relação à morte. Ai, Cássia, que horror, como assim? O que que as suas células endometriais estão fazendo? O que que as suas células endometriais estão fazendo? Elas não estão indo em direção ao fluxo da vida. Elas estão indo para trás, para o passado, para o antigo, para a morte. Então, ao invés de eu estar em direção ao futuro, eu estou muito mais voltada para coisas antigas. Ai, mas eu me sinto uma mulher tão para frente, eu me sinto uma mulher tão bem resolvida. Mas em nível inconsciente, todas aquelas feridas que ficaram abertas, armazenadas aqui no seu segundo coração, que é o útero, que fizeram, que ainda estão te fazendo olhar para o passado, que ainda te fazem se sentir rejeitada, humilhada, abandonada,
ferida como há muitos anos atrás. Então, uma mulher que está com o endométrio inflamado, é uma mulher que está em muita dor emocional, é um ferido, é um feminino muito ferido, muito ferido. E isso não quer dizer que na vida você não pareça uma mulher pra frente, etc. Mas eu tô falando do seu coração, do seu emocional, porque você está contrária ao fluxo da vida. E a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: quando foi? Ó, presta atenção. O que foi que me tirou do fluxo da vida? Você tem que ter essa conversa honesta consigo mesmo. O que que me tirou do fluxo da vida? Ai, Cássia, foi lá na minha infância. Eu ouvi tantas coisas, a minha mãe foi isso, isso e aquilo. E aqui tem um ponto muito importante. Grande parte das feridas emocionais que adoecem o útero são com mamãe. Sua mãe, sua mãe. Como é a sua relação com a sua mãe? Você que tem problemas no útero, como é a sua mãe? Porque este aqui, a sua mãe, é o útero que te deu a vida. E se você tem dores com relação ao útero que te deu a vida, você bloqueia a energia para o seu útero. Porque você olha essa mulher aqui e diz: essa mãe não é boa o suficiente. Essa mãe eu não quero. Eu não quero nada do que vem dessa mulher. E aí o fluxo útero a útero se bloqueia. E quando se bloqueia, o seu útero também adoece. E você diz: ai, a minha avó teve tal coisa, a minha mãe teve tal coisa. É porque essa dor entre o feminino, entre as mulheres da família, já vem há muitas gerações. Já vem há muitas gerações. Uau, Cássia, eu não sabia. Eu realmente não sabia. Mas agora você está sabendo. E você precisa fazer algo com isso. Porque nenhum conhecimento, nenhuma informação, nenhum ensinamento chega até você para que você fique: ah, tá, que legal, não vou fazer nada com isso. Não. Maior conhecimento, maior responsabilidade. Maior conhecimento, eu preciso entender que nessa linhagem de mulheres com um feminino muito ferido, nessa linhagem de mulheres que sacrificaram muitos sonhos, muitos desejos. Deixa eu só focar aqui. Essa linhagem de mulheres que sacrificou muita coisa, que sacrificou muito a sua vida pelos outros. Eu estou tendo a oportunidade hoje de entender o que acontecia com elas. E você diz para suas ancestrais hoje, fecha os seus olhinhos agora e fala. Fecha os olhos e fala, vamos fazer esse exercício juntos. Querida mãe, queridas avós, eu vejo vocês. Eu vejo os sacrifícios que vocês tiveram que fazer. Eu vejo o quanto vocês abriram mão dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos, em nome de uma percepção distorcida do que é ser mulher. Eu sinto muito por isso. E eu me comprometo em encerrar esse padrão doentio na nossa linhagem feminina.
na nossa família. Eu me comprometo, vou repetir, em encerrar esse padrão doentio na nossa família, na nossa linhagem feminina. Respira. Como foi para você fazer essa visualização? Porque a partir do momento em que você entende que o seu útero está doente, porque você veio de uma linhagem que traz muita dor, você traz padrões femininos que te esgotam, te adoecem, que colocam você como a última da fila, você entende que aprendeu isso com quem veio antes, porque você assistiu isso. Vocês sabem muito bem que criança não liga pro que você fala, criança até liga, mas ela vê o que você faz. E se você viu elas fazendo, se você viu elas fazendo, de alguma forma você entendeu que se auto-sacrificar é ser mulher. E aí mora uma das grandes dores do feminino, mora uma das grandes e profundas dores do feminino. E na limpeza uterina nós fazemos vários processos nós fazemos. E um dos que mais ajudou essa aluna que eu falei para vocês, da filhinha, que tinha a bisavó, a avó, a mãe, e da filhinha dela, que fazia um xixi na cama por conta da ferida do abuso, qual foi o principal libertador para que essa menina parasse de apresentar esse sintoma? Liberação de padrões familiares doentios. Liberação de padrões familiares doentios. Como esses que eu tô falando aqui. Refletiu lá no xixi e tal, mas serve para útero, serve para outras coisas. Tem uma aluna minha, por exemplo, a Thaís, que chegou na iniciação cheia de dor, endometriose, tá? E ela começou a fazer as limpezas. Começou a fazer as limpezas, porque ela tinha muita dor. Vai ter depoimento dela no final. E a Thaís, gente, foi fazendo, ela conseguiu ficar sem dor, que é uma vitória para uma mulher com endometriose, né? Regularizar o ciclo, que também muitas vezes é uma vitória, porque a mulher tem constantes sangramentos e tem escapes e é muito difícil. E conseguiu engravidar, que também é outra vitória para uma mulher com endometriose, só com a limpeza uterina. Você tem noção do que é isso? Vocês têm noção do que é trabalhar nesses pontos sutis e nessa reconexão, tirar desses padrões doentios que vem vindo linhagem, pela sua linhagem, de você se libertar do que está te adoecendo? Vocês têm noção do que é isso? Vocês vão ver o depoimento dela no final. Então, o útero, ele não é só um órgão. O útero, ele reflete o seu feminino, o seu poder feminino e o que você herdou de poder feminino da sua linhagem. E a maioria, né, para não dizer todo mundo, vem de um feminino muito ferido. Não foi só você, a minha linhagem teve muita dor. Não falei da minha bisavó, que o câncer no colo do útero matou ela. E quantas mulheres vêm trazendo esse monte de dor, geração após geração. E nós, com o processo da limpeza uterina, nós estamos tendo a oportunidade de romper com esses padrões e ciclos doentios que fazem com que geração após geração mulheres apresentem dor, sofrimento, frustração e sigam adoecendo. Vocês entendem? E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês chegarem na Nova Era da Limpeza Uterina, vocês vão aprender quais são os pilares e o que faz a limpeza uterina ser tão poderosa, tão potente como é.
Mas antes, eu queria muito que vocês entendessem que tudo isso, todas essas repetições, esses padrões, esses comportamentos, essas conexões ventre e coração, linhagem, tudo isso está envolvido no seu processo do ventre. Então, não é simplesmente eu dizer assim, ai, Cássia, é só fazer tal coisa. Não, você tem que mergulhar profundo na sua história, na história da sua ancestralidade. Você tem que ir profundo no seu feminino ferido. Porque se o útero é a morada da energia feminina, o seu feminino está profundamente ferido. Se o útero é a morada da energia feminina, o seu útero o seu feminino está profundamente ferido. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos conteúdos que todos os dias são liberados aqui.